Então, de onde é que vai vir meu primeiro prêmio? Vai vir dessa, cara, desconstrução de coisas que, vamos dizer assim, dão o teu alicerce, o subsídio para você chegar no primeiro prêmio. Então, por exemplo, eu vou falar um pouco para vocês como é que foi. Eu vou até mostrar um exemplo aqui. Eu comecei a correr direito esse ano, beleza? Em 2021. E aí, eu vou mostrar para vocês como é que foi um pouco dessa evolução. Na verdade, eu não consegui colocar todos os vídeos aqui, mas eu vou mostrar para você, cara, como é que foi a minha primeira corrida, como é que foi uma corrida um pouquinho mais na frente, como é que, pode dizer assim, quais eram os níveis de desafio, e inclusive eu tinha essa meta maior, que era ganhar o primeiro lugar, imagina aí. Eu estava começando, mas uma das metas que eu escrevi, quando eu nem estava no Brasil, eu queria ganhar o primeiro lugar. E pegar no microfone e falar uma mensagem, falar o que eu queria, e enfim, era o meu objetivo. E aí, o cara muda de lado, começa tudo do zero, e eu vou mostrar para você mais ou menos como foi esse começo, para você ter uma ideia como, é que, como é que as coisas começaram. Então, esse aqui foi o meu começo, ano passado, para você ter uma ideia. Então, esse foi o meu começo. Tem mais do que isso, tem esse aqui também. Esse é outro exemplo. Eu correndo lá no começo. Então, você vai ver que, cara, e todo mundo tem um começo, né? E tudo tem um desafio. Você vai ver que tem umas coisas aí que tá boa, que tá dominada, mas tem umas coisas que não, que tem que ser melhorado. Por exemplo, se meu pai estiver assistindo no YouTube, ele vai dizer, cara, como é que ele perde um boi desse aí? Mas isso era o começo. E, por exemplo, eu vou te mostrar um agora. Na verdade, acho que eu só tenho uma. Foi um pouquinho mais na frente. Foi um pouquinho depois do... Enfim, acho que foi umas 4, 5 coisas depois dessa. E você vai ver que é muito diferente. É muito diferente. Só que se eu tivesse só pensando no objetivo final lá, o maior que eu queria e etc. E eu tivesse só focado nisso, cara, pra eu dar um salto muito grande. Eu cheguei de, vamos dizer assim, a primeira atuação foi não bater a senha. Então, zero bater senha. Das 3 primeiras senhas que eu corri, eu não bati nenhuma. E aí, depois, na outra corrida, aí foi que eu fui bater senha. E aí é esse destrinchado que a gente vai fazer agora aqui. Então, beleza. O primeiro prêmio vai ser sair de alguma coisa para o primeiro prêmio. Pode dizer que você está saindo aqui de não bater senha. Vai direto para primeiro prêmio. Tem como dar esse salto? Chanção que não. Isso aqui é uma lacuna muito grande, cara. E como é que foi o meu? E isso acontece com muitas pessoas. Então foi o quê? Em vez de não bater senha para o primeiro prêmio, tem várias escadinhas aqui. Foi o quê? Primeiro, começou a bater a senha. E aqui, por exemplo, de não bater a senha para bater a senha, o maior desafio estava sendo o segundo ou terceiro boi. Foi os que eu mais perdi nessas primeiras que eu corri. Depois eu vim para esse nível de bater a senha. Então, vamos dizer assim, o foco ele foi aumentando de acordo com que as coisas estavam dando certo. Então, depois de bater a senha, foram 3 corridas batendo a senha, pelo menos 2 senhas. Então, já estava no nível de consistência muito maior. E aí, depois de 3 corridas batendo a senha, chegou o prêmio
e, na verdade, o prêmio já chegou com o prêmio achando o primeiro lugar. Então, a mesma coisa com você. Não necessariamente essa escadinha que eu fiz vai ser a mesma escada que você vai fazer. Por exemplo, nem necessariamente o seu objetivo tem que ser um prêmio no primeiro lugar. Pode ser um prêmio, cara, uma vaga excelente. Pode ser a mesma coisa que a gente estava trabalhando aqui com o Paulo. O Paulo falou: eu quero ser constante em bater senha. Então, Paulo, lembra do Adam que a gente falou? Tem um M lá do Adam, que é isso. O M do Adam é uma meta mínima que você pode fazer. Você pode ter para você trabalhar em cima dela. Algo que você pode ter uma ação amanhã, algo que você pode incluir no seu dia a dia e que você vai saber que essa ação é uma ação que vai te ajudar a, por exemplo, botar sempre o primeiro boi, ou conseguir botar pelo menos o primeiro e o segundo, e assim vai nessa sua escadinha. Agora você tem que realmente adaptar essa sua meta de acordo com o que você vai conquistando. Mas você não pode ficar trabalhando em cima dessa aqui. É algo muito grande. Constância em bater a senha. Deixa eu até colocar aqui. Mas a essência é que você realmente consiga dividir esse seu desejo, essa sua meta,